Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Estamos hoje no último dia desta 9ª conferência missionária com o CIMISO. Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Quero externar minha gratidão a Deus, primeiramente pela misericórdia do Senhor, por ter nos alcançado, por ter nos tirado noutra hora do charco de lodo e tendo nos dado um banho de misericórdia pelo sangue do Cordeiro. Amém. Louvo a Deus pela vida dos meus filhos que aqui estão mais uma vez me acompanhando. Nossa irmã Beatriz, nossa irmã Carolina, se coloca de pé em nome de Jesus. Hoje elas veio combinando, irmão Natalino. Hoje elas veio combinando, até o sapato, tudo, né? Glória a Deus. Eu brinquei com ela, falei, ela vai ser a dupla, né? Mas eu louvo a Deus pela vida delas. Também tenho mais 3 filhos em casa, o Leonardo, o Davi e a pequena Manuela. Amém? Também encontra comigo nesta noite nossos irmãos da Casa de Recuperação. Louvado seja Deus, está comigo ali o cooperador Alex. Coloca de pé, Alex, em nome de Jesus. Alex, ele é um dos líderes lá da Casa de Recuperação. Também já está passando a liderança para o nosso cooperador, irmão Caio. Se coloca de pé, irmão Caio, em nome do Senhor Jesus. Está também ali o Bruno. Se coloca de pé, irmão Bruno, em nome de Jesus. Falta memória na mente, mas eu vou chegar lá. É o Nilson, olha aí, ó, tá vendo? Quase acertei. Se coloca de pé também em nome de Jesus. Também está ali o Rodrigo, nos acompanha nesta noite, e o nosso abençoado Elias, que ali se faz encontro nesta noite. Eu louvo a Deus pelas suas vidas, amém, que daqui em diante só crescer na graça e no conhecimento de Jesus, amém. Somente vocês podem parar a obra que Deus tem na vida de vocês, e é daí para cá, amém, pregar o evangelho, ganhar almas para o reino de Jesus, amém. Deus abençoe nosso pastor, os obreiros, cada pregador que aqui já se encontra nesta 9ª conferência missionária. Que Deus seja louvado na vida de todos, em o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, abra as vossas Bíblias. Eu sei que já foi lida a palavra inicial, foi adorada ao Senhor, os hinos de louvor, nossos hinos da harpa. Mas eu quero fazer um breve comentário aqui no livro de Atos dos Apóstolos, nesta oportunidade. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Um breve comentário aos nossos corações desta noite. Que Deus continue abençoando o nosso presbítero autorizado Roberto e a sua família, a sua casa, a todos em nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1, diz assim o caso. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos as mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Repita comigo: Estevão. Amém. E Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Párnemas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando,
lhe impuseram as mãos e cresciam a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Se assente, glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, amados irmãos, nós vemos uma passagem da palavra do Senhor, que após o ato do Pentecoste, Atos capítulo 2, versículo 4 em diante, sabemos do fato que aconteceu, que todos que estavam ali aguardavam a promessa que o Senhor dissera, para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles vinham ser revestidos de poder. E o que me chama a atenção é que cerca de 500 irmãos estavam ali no monte chamado das Oliveiras, quando Jesus disse para eles ficarem em Jerusalém. E nós sabemos que no cumprimento da palavra, em Joel capítulo 2, 28, que se cumpriu em Atos dos Apóstolos, nós vemos ali que a Bíblia vai narrar, o Dr. Lucas, que é o escritor do livro de Atos, vai narrar que quase 120 irmãos que ali estavam aguardando, esperando a promessa que Jesus dissera, que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto viesse ser revestido de poder. E nós sabemos bem que ali depois de 10 dias, eles receberam esta promessa do Espírito Santo. O vento e veemente impetuoso que encheu a casa onde eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e a Bíblia narra que essas línguas repousaram sobre cada um deles, e eles então começaram a falar em uma única só língua, ou seja, entendendo um ao outro. Eu começo a entender que primeiramente quando Deus ele quer realizar uma obra, Ele vai fazer com que todos que ali estão compreendam a mesma linguagem um dos outros. Não tem como ter um crescimento se antes não houver entendimento de uns para com os outros. Neste momento, não era que os irmãos estavam falando em línguas estranhas. Os irmãos estavam falando a língua da sua própria nacionalidade. Os irmãos estavam naquele momento mútuo com o Espírito, porque quando o Espírito Santo vem, não tem confusão. Quando o Espírito Santo, ele se apresenta, ele aparece, aonde houver um montinho, ali é quebrado, mediante a sua presença. Porque diante do Espírito Santo, não tem confusão. Então eu aprendo aqui, diante dessa dispensação desta glória, primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida de um homem que quer nascer de novo, é não ter confusão. E a Bíblia diz que ali havia pessoas de outras nacionalidades, e viram aqueles irmãos que ali estavam, quase 120, magnificar a Deus, diante da sua própria língua materna. Isso diante daquele ato. Pedro, sabendo agora, eu estou falando de um novo Pedro. Eu estou falando de um Pedro nascido agora do Espírito, sendo regenerado pela presença do Espírito, tendo agora um poder, uma virtude real. Até então ele ainda não tinha provado desta graça. Pedro, ele começa a narrar um sermão, porque agora por intermédio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai revelar para ele, que aqueles que estavam vendo aquele alvoroço, e pensavam aqueles outros, que aquelas pessoas que ali estavam embriagadas. Lembrai que o apóstolo Paulo, ele vai dizer, antes não se embriagueis com vinho, porém há disserção, mas antes enchei-vos do Espírito Santo. Amados, aquele que está cheio do Espírito Santo, aquele que tem a virtude, aquele que tem a graça, diante, ele não vai fazer confusão. Ele não vai trazer consigo a contenda, ele não vai fazer divisão, mas ele vai fazer de uma forma mútua, que o Espírito possa dirigir a todos numa só língua, numa só fé, em um único Deus trino, mas o único Deus que é real. A Bíblia diz que diante daquele sermão de Pedro, agregou-se
diante da primeira comunidade cristã de Jerusalém, mais de 3.000 almas. Pedro agora ele tem a incumbência de estar, não somente ele, mas os apóstolos que ali estavam, guiar essas pessoas. Eu sempre digo isso, quando há um momento de trazer uma reflexão de uma palavra, digo, ganhar a alma, não vou dizer que é fácil, porém é o Espírito Santo que brota diante do coração do vil pecador. Mas ganhar a alma é uma coisa, agora ensiná-la, consolidá-la, está no momento ali do crescimento dela, aí que se torna o difícil, porque o ser humano ele é como a lua, tem dia que ele está bem, tem dia que ele não está bem, tem dia que ele está brilhando, ele está cheio, mas tem dia que ele está como um minguante se apagando. Ou seja, a forma de cuidar, a forma de consolidá-lo. Então nós vemos que agora Pedro ele tem esta missão de conduzir mais de 3.000 almas como a primeira comunidade cristã em Jerusalém. Daí então vem as preocupações. A Bíblia vai dizer que os próprios apóstolos vai ter agora uma reunião, meu pastor Rogerinho. E diante daquela reunião, as viúvas que ali estavam gregas, elas estavam sendo desprezadas. Eu acredito que muitos falavam ali, olha, vocês estão com a idade avançada, vocês não vão poder fazer parte disso ou daquilo. Ela estava sendo colocada de escanteio. Ninguém na obra de Deus pode colocar de escanteio. Deus, todos e todas para a glória dele. Então naquele momento houve-se essa discussão. Então naquele momento houve-se agora esse difícil. Foi aonde que o apóstolo São Pedro, ele começa a narrar, a dizer, olha irmãos, não é bom que nós, apóstolos, sirvamos as mesas, mas vamos fazer o seguinte, entre vocês vão escolher 7 homens, primeiro, homens de boa reputação, homens cheios de fé, homens cheios do Espírito Santo. Então vai a primeira regra de fé diante da constituição dos primeiros diáconos, homens que dão um bom testemunho, amém? Homens cheios de fé e homens bons de reputação. E a Bíblia vai dizer que diante dessa escolha desses 7, 2 deles se destacam. 2 deles se destacam entre os demais. Nós vamos ver agora que tanto Estevão, tanto quanto Felipe, eles se destacam. A pergunta é, esses dias eu estava meditando sobre esta palavra, e é bem verdade que quando nós estamos meditando na palavra, que ali nós vamos ver, reler e ver mais uma vez, Deus traz algo diferente diante das suas revelações. Quando eu comecei a observar esses versículos, eu vi que esses 7 diáconos, eles foram constituídos para servirem a mesa. Eles foram constituídos para servir. Isso que é a função do diácono, até aí beleza. Mas a Bíblia vai me dizer que esse homem cheio de fé, esse homem cheio do Espírito Santo, chamado de Estevão, quando ele estava com os outros diáconos ali servindo a mesa, eu acredito na minha conjectura, olha, esse negócio de estar na mesa, eu não fui chamado para isso, eu fui chamado para ser ganhador de alma para o reino. Você já parou para pensar que quando vem essa constituição de diáconos, Estevão, ele vai começar agora a pregar o evangelho lá em Jerusalém? Agora ele vai ter uma ousadia de espírito e também pregar o evangelho com sinais e também com maravilhas. Os sinais foi tão grande na vida desse diácono Estevão, que
ele foi levado ao sinédrio, ele foi levado diante dos anciões, ele foi levado diante das autoridades eclesiásticas que estavam ali. Por quê? Porque ele tinha algo diferente. Amados, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ou aquele que quer viver somente de aparência, não tem como. O Espírito Santo, ele faz revelar. E aquele que não está nascido de novo, ele vai se corroer. Ele vai querer parar aquele menino, aquela pessoa que está crescendo na fé, até ele ser chamado diante do sinédrio. E ali diante de Caifás, Anás, eles chamaram algumas testemunhas, pagaram para elas, para falarem algo a mais que este Estevão estava fazendo, não somente aquilo que ele veio pregar, mas eles levantaram um falso testemunho. E a Bíblia vai dizer que Estevão, cheio de fé, as pessoas olhavam para ele e não via somente a sua face, mas a sua face começava a brilhar como se fosse de um anjo. Eu estou falando de um diácono que foi constituído para servir a mesa. Mas ele falou, esse negócio de servir a mesa não é para mim não. Eu fui chamado para ser ganhador de almas. Eu não estou dizendo que servir a mesa é menos importante do que aquele que ganha almas. Mas a pessoa que vai identificar qual é verdadeiramente o seu chamado. Não tem problema você servir a mesa, não tem problema você abrir a igreja, você lavar a igreja, você fazer os afazeres da igreja, mas você tem que ver realmente naquilo que você foi chamado primeiramente por Deus. E este mesmo Estevão, essas testemunhas que foram compradas, que foram pagadas para falar mal de Estevão, que ele estava dizendo que Jesus viria e ia fazer uma nova doutrina lá em Jerusalém, diante dos sacerdotes. A Bíblia diz então que ele vai começar agora a narrar fatos. Contra fatos não há argumentos, meu pastor Antônio Moura. Então naquele momento, em vez de Estevão narrar como é que foi o nascimento de Moisés, por intermédio do seu pai Arão, pelo intermédio da sua mãe Joquebede, por intermédio como ele foi criado lá no Egito durante 40 anos, 40 anos estando no deserto em Midian com seu sogro Jetro, voltando para libertar o povo de Israel do Egito. Não, ele foi lá em Abraão, o primeiro homem constituído como o homem que anda mediante a fé que o Senhor quer que todos andem na sua presença. Ele então começa a narrar desde Abraão, que habitava na terra de Harã e foi peregrino. E o Senhor no capítulo 12 de Gênesis disse para ele sair da sua terra, no meio da sua parentela, para que ele fosse para uma terra que o Senhor ainda ia mostrar para ele. Aí eu vejo um homem cheio de fé. Um homem que vai para um lugar que ele não sabe onde vai, mas ele sabe que uma voz que falou com ele, que está dentro dele, vai guiar ele até aquele local aonde Deus quer que ele esteja. Então Estevão, narrando estes fatos, todos observavam ele e via que realmente ele não somente falava em falácias ou em somente palavras, mas a palavra que ele falava era com propriedade, porque ele estava cheio da presença de Deus. E quando a pessoa está cheia da presença de Deus, quem é o mortal que pode parar a boca dele? Porém, quando Deus quer falar, quem é que pode interromper o agir de Deus? Falou Deus, quem não vai profetizar? Rugiu o leão, quem não vai fugir? É dessa forma. E nós vemos um simples diácono, que era para estar lá cuidando das viúvas, orientando no templo, na primeira comunidade cristã, mas ele falou, não, já que os apóstolos colocaram a mão sobre a minha vida, eu vou ser ganhador de almas. Os irmãos conhecem do texto, então ganhamos tempo, já para passar para o nosso pastor presidente, para dar continuidade. Nós vemos agora que Estevão foi apedrejado. E diante daquele momento que ele é apedrejado, então nasce no coração de um jovem chamado Saulo, o começo de uma caminhada. Porque olha só o que Deus faz.
Quando o diabo pensa que está matando um, que está cheio de fé, Deus já está levantando outro para dar continuidade. Quando o diabo pensa que está acabando com um, Deus sempre vai levantar outro para exercer a obra que Ele mesmo levantou. A pergunta é: você quer servir as mesas? Ou você quer fazer o ID do Senhor? Não é culto de missões, não é conferência de missões. Eu não estou dizendo que você também possa exercer, ajudar na mesa, mas você tem que se esforçar para fazer o ID do Senhor. E esse ID do Senhor, acredito que diante daquela intrepidez de Estevão, quando Felipe olhou para ele: não, eu não vou ficar com esse negócio de servir na mesa não, eu vou também pregar o evangelho, porque eu também fui chamado para ser ganhador de almas. Felipe entendeu, aquele jovem diácono, e ele entendendo, olha só, ele saiu de Jerusalém e foi para Samaria. A Bíblia não fala quem foi com ele, acredito eu que foi sozinho fazer o ID do Senhor. A Bíblia diz que lá em Samaria ele também fazia sinais e prodígio, os espíritos imundos caíam exclamando, e ele tinha esta autoridade com ele, um simples diácono, um homem cheio de fé, que não quis também servir à mesa não, mas foi para uma outra cidade para pregar também o evangelho, para também fazer missões. Aí eu entendo aqui também que se ele continuasse em Jerusalém, não ia ter um crescimento da obra. Porque sempre, naquele momento, quando nós estamos incomodados com algo, Deus sempre vai fazer com que algo se levanta para que nós possamos caminharmos mais, para que possa ter o crescimento. E Estevão Felipe cheio de fé, propagou o evangelho, e toda Samaria recebeu a palavra. Lá na primeira comunidade cristã de Jerusalém estão os apóstolos, um mensageiro chegando até eles, dizendo que a palavra do Senhor Jesus também chegou em Samaria. Então vai para lá Pedro e João. Pedro e João também vão agora para Samaria. E eles chegando em Samaria, eles começaram então a observar que aquelas pessoas realmente estavam libertas. Realmente eles tinham recebido a palavra de Deus, porém ainda não tinham sido batizados no Espírito Santo. Eles só tinham simplesmente batizados no nome do Senhor Jesus, por intermédio de Felipe, o diácono. Não sei se você reparou, esse Felipe, estando lá realizando, batizando almas, essas pessoas que foram batizadas no nome do Senhor Jesus, não tinham ainda recebido o Espírito. Foi necessário os apóstolos chegar lá e impuser as suas mãos, para que eles também recebessem este dom, que é o Espírito Santo de Deus. Estava meditando agora há pouco, já vou passar para o pastor. Não tem como a gente realizar a obra de Deus somente com os sinais. Estou falando biblicamente, amém? Aqueles irmãos que receberam o batismo no nome do Senhor Jesus, começaram a também fazer a obra, só que porém eles ainda não tinham o Espírito Santo. Aí eu aprendo aqui, há uma diferença da pessoa receber a Jesus e a pessoa agora ela ser cheia do Espírito Santo. E foi necessário os apóstolos impuser as mãos, e aquelas pessoas receberam também o Espírito Santo. Mas a Bíblia vai dizer que havia alguns ali que não estavam inteiramente limpos de coração. Estou falando daquele mágico. Estou falando daquele, se não falha a minha memória, aquele Simão, o mágico. Ele vendo que os apóstolos, meus pastores,
Eles colocavam as mãos e as pessoas recebiam o Espírito Santo. Este Simão, o encantador, que também foi batizado no nome do Senhor Jesus, por intermédio desse diácono Felipe, ele chegou até Pedro: Pedro, me dá também este poder, me dá também esta autoridade, para aquele que eu impuser as mãos, esses também recebam o Espírito Santo. Oh, meus irmãos, olha a blasfêmia que aquele Simão mágico disse para quem? Para Pedro. Olha o que ele disse para Pedro, pensando ele que ele ia comprar ministérios, os dons celestiais, por intermédio do dinheiro. Quando Pedro ouviu aquilo dele, vejo que está em laços de amargura, de fel. Ora a Deus, para que Deus possa perdoar os pensamentos, o seu pecado. Amados, havia um temor tão grande naqueles dias, que os irmãos se lembram no caso de Ananias e Safira. Aqueles que queriam fazer parte do ministério, só que aqueles que não foram com os dois pés, aqueles que não foram mergulhando, mas aqueles falaram: não, vamos reter uma parte, porque vai que não dá certo, a gente volta. Então nós temos uma economia guardada. Amados, o evangelho, ou você lança, ou você se lança, ou você não se lança. Esse negócio de, não sei se eu vou, esse negócio eu vou só molhar o pezinho, não. Ou você mergulha de cabeça, ou em cima do muro, não dá para ficar, não. Cochear em dois pensamentos não tem como, não. Ou você faz o ide do Senhor, ou você fica para trás, porque o Senhor sempre vai levantar outro para fazer, realizar a sua obra. Sempre vai. Como pastor de igreja há muitos anos, eu sei disso. Alguns vêm, alguns saem, Deus sempre envia outros, e assim a obra. Se você não quer fazer, Deus sempre vai levantar outro para fazer. Qual é o teu chamado? É de servir a mesa ou de ganhar almas para o reino? Felipe ganhou almas. Encerro aqui. Os apóstolos chegaram lá, impuseram as mãos, todos receberam o Espírito Santo. Agora, por intermédio do Espírito Santo, o Espírito Santo fala com Felipe: Felipe, desce até o caminho de Gaza, diante de Jerusalém, naquele caminho deserto. Porque o Senhor já sabia que havia ali o eunuco da rainha de Candace, que ali lia o profeta Isaías, e não entendendo ele o que falava o profeta, se o profeta estava falando dele mesmo ou de um outro. Deus é lindo, quando você coloca a mão no arado para ganhar almas, que você jejua, paga o preço na oração, na leitura, fica tranquilo que o Espírito Santo vai te guiar a pessoas que já estão sedentas para mudar de vida. Porque tudo se completa mediante o Espírito Santo. Quando você chega para alguém e prega por somente pregar, tudo bem, a missão é você falar, quem convence é o Espírito, mas quando se ajunta tanto a vontade, quanto aquele que quer se banquetear com esse prato, amados, aí fica fácil, mediante o Espírito, realizar a obra. Então tudo que nós temos que fazer é pelo intermédio do Espírito Santo. Felipe foi, pregou para o eunuco, subiu diante da carruagem, o eunuco falou, ali na frente ele viu água, e vendo água ele falou: o que me impede de eu seja batizado? Felipe falou para ele: se tu crê de todo o coração, isso pode ser feito. Então eles desceram, Felipe batizou o eunuco, e quando acabou de batizar, a Bíblia diz que o Espírito Santo arrebatou a Felipe, e ele foi achado em Azoto. Amém, meus irmãos? E a obra, ela não para. A obra é um círculo, ela nunca vai parar, porque é o Espírito Santo que está no controle. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Nosso pastor presidente, pastor Antônio Moura, já chegou diante desta 9ª conferência missionária. Eu quero já estar passando para ele, para estar dando continuidade nesta noite. Que Deus continue abençoando a todos no nome do Senhor Jesus.